Boa noite, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós falaremos sobre o yoga. Então, vamos ter uma convidada muito especial hoje, que é a Lídia Manzano. Oi, Júlio. Oi, Matheus. Vão chamando os amigos, vai clicando no aviãozinho e as pessoas que se interessarem, aí elas vão entrar, vão ficar e depois a Lídia vai falar sobre uma surpresa que terá hoje também. O yoga é muito importante através da meditação e das asanas. E ela estará dando uma palhinha aqui hoje para nós. Oi, Clarete. Oi, Marielle. Tudo bem com vocês? Já já a Lídia entra e nós começamos a live de hoje. Ficam até o final que vocês terão uma surpresa muito boa, tá bom? Até ela entrar, eu vou falar sobre o curso que eu estarei ministrando hoje. Oi, Lídia, tudo bem? Pode mandar o convite aí pra mim, tá? Que daí eu já te aceito daí, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo andar. Ok. ISM Fernandes entrou. Então, vou falar sobre o curso da Tata Healing que teremos agora no final de junho, dia 26, 27 e 28. São 3 dias, um curso online, ok? 16 horas aulas pela plataforma. Aqui dá para me convidar. Estou adicionando a Lídia. Aprendi aqui, ó, nesse momento como adicionar. Olá! Olá, Tudo bem? tal invisível. Você acredita que eu nunca tinha chamado ninguém? Geralmente a pessoa manda o convite. Eu não sabia como fazer e veio a intuição, cliquei aqui, marquei e veio. E Então, eu minha filha, nem é para nós sabia, né, expandir Diego? mesmo. Você faz live faz tempo, né? A primeira vez que eu tô fazendo live hoje, viu, gente? Então. Mas mesmo fazendo tempo, eu não sabia como convidar. Hoje eu aprendi. Ai, que legal. A gente está sempre É, aprendendo, né, Diego? isso Como mesmo. Eu eu estava gosto. falando para você agora há pouco, né? As pessoas reclamam da época que nós estamos vivendo, mas nós estamos vivendo uma época maravilhosa, porque a gente tem uma televisão na nossa mão. O celular hoje virou um canal de televisão particular. Então, cada um de nós podemos acessar essa televisão para nós. Então, nós não precisamos mais de fazer propaganda em televisão. O celular é a nossa televisão particular. Isso é maravilhoso. Eu mandei para você isso agora há pouco, né? Me veio na cabeça isso agora há pouco, que eu devia falar isso, que o celular é um canal particular que cada um de nós temos. Então, as pessoas, eu também tenho muita vergonha, né? Falo em público, mas falou que vai falar que alguém está te vendo na televisão, eu já bloqueio total, né? É Mas normal. é essa nova maneira de viver. A gente vai ter que acostumar com essa nossa nova maneira de ser da humanidade daqui para frente. É verdade, é uma nova vida, né? E igual você falou que lá tocou em mim mesmo, é referente à televisãozinha, a câmera que está disponível para nós mostrarmos o conhecimento que a gente tem, tentar expandir a consciência, aprender, né? Hoje o conhecimento está aí na nossa mão, né? Era muito difícil antigamente, né? E provavelmente muitas pessoas queriam essa oportunidade, né? De ter a chance de mostrar que tem valor, que tem conhecimento, que qualquer um, qualquer pessoa, não importa onde você esteja, você tem a chance de crescer. Isso que é importante. Só depende de você, né? A internet deu isso para nós, né? Enquanto a gente entrando, né? A Marielle falando que é fã de nós dois. Isso, eu também sou A muito fã Giovana dela. também entrou, já vi aí. É. Hoje, o pessoal tem um aviãozinho ali embaixo, vai mandando para todos os seus amigos e as pessoas que tiverem interesse ficam. E a Lídia tem uma novidade também, né, Lídia? Uma surpresinha para as pessoas que estão aí, né? Sim, a pessoa que ficar até o final ou que fizer mais perguntas, não sei, né? A gente vai dar uma surpresa. Fala agora, surpresa ou deixa para falar no final, Diego? Deixa para falar no final, depois que sortear. Isso aí, é uma surpresa muito boa. E continuando nesse assunto que nós estávamos falando, antes de falar do yoga, as pessoas estão desempregadas, a gente escuta todo dia falar. Colorado é uma cidade pequena, quase que nós não temos
Mas, assim, o pessoal de São Paulo tem sobrinho desempregado, sobrinha desempregada. Então, hoje é você pegar o celular na mão e falar, gente, eu estou fazendo pão de queijo, quem quer? A pessoa fala, eu quero. Gente, eu fiz um bolo maravilhoso hoje, quem quer? Oferece. Agora há pouco me ofereceram ovo orgânico, né? Então, assim, pega o celular e não precisa de muita técnica, não. Pega o celular e fala o que você está fazendo. Filma um bolo que você fez. Olha, eu estou fazendo coxinha agora para vender. Então, quer dizer, cada um de nós vai saber aquilo que a gente sabe fazer e vai colocar na nossa televisão particular, no nosso canal particular, não é isso? E de graça, né? De graça, né? Você não vai precisar pagar isso. Só paga a internet para ter, né? Mas você não precisa pagar publicidade, né, para isso. Hoje está Publicidade não, mais fácil. publicidade é de graça, né? É Muito isso bom. mesmo. Então vamos começar a falar então sobre o yoga. Eu gostaria que você se apresentasse para quem não te conhece, falasse um pouquinho sobre você para a gente começar. Eu me chamo Lídia Manzano de Araújo, moro aqui em Colorado, nasci aqui, morei em São Paulo quase 10 anos, trabalhei muito tempo com a área de estética. Atualmente eu só estou exercendo o yoga e também aplico o reiki, eu também faço sessões com reiki. E a estética eu já dei uma parada, estou mais nessa área alternativa. Uma área maravilhosa, de muita cura também. Isso. As pessoas estão precisando, né? Muita cura, muita libertação. Nós todos, né? Nós todos estamos envolvidos numa atmosfera, numa onda no planeta, em que um precisa estar socorrendo o outro, né? Então é esse o nosso papel, um estar socorrendo o outro. Isso mesmo. E como você conheceu o yoga? Eu conheci o yoga, gente, vocês vão estar observando que o Diego fala yoga e eu falo yoga. Eu gosto de falar yoga, né? É o jeito de falar da raiz. Mas yoga também tá certo, tá bom? Então, Não. eu conheci o yoga na década de 90, quando aqui em Colorado tinha uma escola chamada Gnose, uma escola de autoconhecimento. E o primeiro curso que a gente fazia nessa escola era sobre o yoga, né? E eu me apaixonei, gostei muito. E depois, a convite de uma amiga minha, que eu não sei se ela vai entrar hoje na live ou não, a Sueli Donini, nós começamos a fazer o curso de instrutoras em Londrina. A gente ia toda semana para lá. Nós tivemos um grupo maravilhoso naquela década nos anos de 95, até 98, mais ou menos, trabalhamos bastante. Aí depois ela se mudou, eu continuei com uma turma menor, fiquei bastante tempo trabalhando também com yoga, com menos gente, né? Mas aí eu precisei trabalhar mais ativamente no meu ramo, que era a estética, e fui deixando um pouco o yoga, porque o yoga não é só você decorar umas posturas, uns asanas, e ir lá ensinar aquelas posturas. Você precisa ter bastante estudo em casa, né? Você precisa ter uma prática assim, de meditação muito boa, você precisa estar sempre pesquisando, sempre lendo. E naquela época eu estava meio sem tempo para dar continuidade, né? Então eu dei uma parada. Aí o ano passado surgiu aquela vontade de começar de novo, né? E aí eu falei, mas aonde? Como que eu vou fazer? Eu tentei ver se eu conseguia alguma sala nas escolas, não consegui. Aí, do nada, assim, né, Diego? Foi. Numa terapia com o Diego, eu comentei sobre esse assunto, ele falou, não, vem aqui para minha sala. Minha sala está à disposição, lá na Rua Goiás, né? Onde o Diego atendia o ano passado. Aí nós ficamos lá por mais de 6 meses, com uma turma muito boa, com aulas gratuitas. E aí, esse ano, o Diego foi para outro espaço, menor, para casa dele, e eu resolvi reformar meu espaço também, e comecei a trabalhar lá na minha sala, no meu espaço, com yoga. E aí, voltei também a fazer uma reciclagem em Maringá, com o professor Paulo César de Oliveira, que também foi seu mestre, seu guru, Foi, né? não mesmo. O Diego me indicou, o professor Paulo César de Oliveira, um ótimo professor, um ótimo guru, um ótimo mestre. Guru, a gente fala em indiano, eles não chamam o professor de professor, chamam de guru, né? Então, assim, é um jeito carinhoso de estar chamando aquela pessoa que está passando um conhecimento mais aprofundado do assunto para a gente, né? E eu estou maravilhada com as aulas dele, com o treinamento mais atualizado, né? Que eu fiz o curso em
em 94, 95, então eu precisava mesmo estar fazendo uma reciclagem. E estou fazendo. Muito bom. Isso. E de onde veio o yoga? O yoga, né? É, o yoga, ele vem da Índia, né? Há 5 anos, 5.000 anos atrás, mais ou menos, já se falava do yoga. Naquela época, os Vedantas, os Vedas, que são as escrituras indianas, já fazia menção ao yoga. Só que naquela época, 5.000 anos atrás, as pessoas que queriam aulas de yoga, elas iam até os mestres, até os gurus, né? Lá eles chamam muito de guru, né? Receber as lições, e elas recebiam essas lições, eles dizem, aos pés do mestre, né? Então era aquela coisa passada de mestre a discípulo. Não tinha muito material, né? Depois, 300 anos, mais ou menos, antes de Cristo, um sábio indiano chamado Patanjali organizou o yoga, codificou como ele é hoje. Até, inclusive, tem um livro muito famoso chamado Yoga Sutra de Patanjali, que é toda a base que o yoga usa hoje em dia, né? Para poder estar ensinando para a gente, para poder estar passando esse conhecimento. Então, é um conhecimento muito antigo, muito milenar. E pesquisando, tem gente que fala assim que até 10.000 anos atrás já tinha alguma coisa falando do yoga. Então, é um ensino universal e muito antigo também. Olha lá, gente, o Diego está falando vocês fazerem bastante pergunta para mim. Faça uma pergunta Eu para não sei se nós, você fica vai ter que tranquilo. responder por mim, viu, Diego? Eu coloquei aqui porque vai ser sorteado no final. Quem fizer a pergunta mais profunda para nós, você vai ganhar um presente, Isso, né? depois pergunta. Se não perguntar, não vai no sorteio. É isso mesmo, tem que ser uma pergunta bem profunda mesmo, que busca o conhecimento trazendo um lado escuro para a luz, hein? Então é uma dica, tá? E como você define o yoga? O yoga, para mim, é uma união com o divino que mora em mim, com Deus que mora em mim. O yoga é um caminho que faz com que a gente se sinta feliz, se sinta pleno, que a gente consiga se entender por dentro, né? E os indianos costumam muito explicar o yoga partindo do que ele não é, para depois chegar no que ele é. Então, eles usam essa técnica, né? Então, o yoga não é um simples exercício físico, né? O yoga é diferente de uma atividade de academia. O yoga também não é religião. Nós não temos dogmas no yoga. O yoga também não é aquela coisa parada, chata, sem graça. Esses dias uma amiga falou para mim no Face assim: eu já vi muito falar desse negócio de yoga, mas eu acho que isso aí é um negócio tão parado, tão sem graça. Eu não sei se eu ia me dar bem com essas coisas, sabe? Oi, Lívia, minha sobrinha. Então, assim, o yoga é uma coisa assim, bem diferente do que as pessoas pensam, né? É uma integração total de exercícios, de posturas, de respiração, de meditação, de relaxamento, bastante coisa envolvida. Uhum. Para essa amiga, você podia ter falado para ela fazer o Power Yoga. Assim, Diego, as pessoas, a internet é uma coisa muito boa que entrou na vida da gente. Só que o que eu reparo das pessoas é que elas ficam tão acomodadas, deitadas no sofá com o celular na mão. Aí apareceu uma pergunta aí. O yoga trabalha É. mais o físico ou o espírito? Muito legal, da Clarete Roberto da Silva. O yoga trabalha as duas coisas, tanto o físico quanto o espiritual. O que vai definir qual lado está sendo mais trabalhado é a própria pessoa. Se ela entrou com a busca da espiritualidade, ela vai se encantar com as meditações, com os cantos dos mantras, com o relaxamento. Então, foi a busca dela, fez ela enxergar aquele lado do yoga. Se a busca dela foi por asanas, por posturas, esses dias uma aluna falou assim para mim: para que voltar não vou citar a atividade física que ela estava fazendo, né? Por que voltar naquela tal atividade física se aqui no yoga eu estou fazendo mais perfeito do que eu fazia naquela minha atividade física? Então, quer dizer, da cabeça dela, do sentir dela, partiu esse comentário, que ela estava
sentindo assim que o yoga estava suprindo todas as outras atividades dela, né? Que não era necessário ela voltar para as outras atividades físicas dela. Então, assim, não dá para falar para você que o yoga vai trabalhar mais o físico ou mais o mental. É a tua necessidade interna que vai ser dirigida mais para o físico ou para o espiritual. É o seu anseio pessoal. Aquilo que você foi em busca, você vai ter o retorno no yoga. Será que eu consegui responder, Diego? Muito, muito. O yoga, para as pessoas que vão procurar, igual eu fui procurar, eu queria mais a parte mental, espiritual. Então, nos relaxamentos, eu aprendi a ter imaginação, a viajar, entende? Mas as asanas, que são as posições também, eu comecei a sentir energias, né? Saindo. Então, depende de pessoa para pessoa. Mas se você tem uma atenção, tem aquele trabalho durante o dia muito pesado, você vai fazer o yoga depois, você vai relaxar. Então, vocês vão ter sentimento de relaxamento, de paz, de harmonia. Então, é muito interessante fazer. Faça o teste, e aí você. É pessoal isso, cada um vai ter um tipo de sentimento, né? Cada um vai ter um tipo de sentimento, cada um vai ter um tipo de sensação. Algumas pessoas viciam no yoga porque vê que muda a sua realidade também, né? E tem outras pessoas que já não gostam de posições, de asana, gostam mais da meditação. E tem pessoa que gosta mais de asana, de posições, porque daí vai ter elasticidade, né? Depende de pessoa para pessoa, né? Isso. Depende de pessoa para pessoa. A Clarete agradeceu aí, então acho que ela conseguiu tirar a dúvida dela. Mas se tiver mais outra pergunta, pode mandar aí, pessoal. Tem uma pergunta aqui da Mariela, ela pergunta, quando você termina uma aula de yoga, você tem que sentimento? A Marielle? É, É, você conhece? eu sei que a Marielle é esse serzinho que me empurra para frente, sabe? É isso mesmo. A minha filha. Eu estou aqui hoje por causa dela, por causa do Diego, que se não fosse o Diego não teria voltado no yoga, por causa da minha irmã, da Elaine, que o Diego conhece muito bem, elas me incentivam muito, todas as minhas irmãs me incentivam muito, né? Esses dias eu falei assim, essa pandemia, acho que eu não vou voltar no curso em Maringá, porque contaminação, aquelas coisas todas, né? Edilane, Eliana Ribeiro, obrigada. Mas aí a Elaine veio, elas todas vieram firme em cima de mim. Não vai parar com nada, não. Você tem que continuar fazendo o teu curso, isso é uma coisa muito boa, te ajuda. Então, assim, a terceira idade, né, que eu já comecei, já entrei na terceira idade, uma das técnicas indicadas para a terceira idade é continuar estudando. Então, eu não vou voltar a fazer uma faculdade, porque o meu interesse é outro. Então, meu interesse é conhecer mais a espiritualidade, me aprofundar mais na espiritualidade. Então, um caminho que assim, é legal para mim, é muito bom para o meu autoconhecimento, para minha ginástica física mesmo, né? E é uma coisa assim que é do meu agrado, sabe? Porque eu gosto de fazer caminhada, eu faço muito caminhada, eu faço bicicleta na rua, mas a academia eu não consigo ficar dentro de academia, sabe? Não é do meu ser, não é do meu ser estar numa academia fazendo musculação, já tentei, não consigo. O meu ritmo é outro, é uma coisa assim, vamos dizer assim, não é parado, né? Eu já disse agora há pouco que o yoga não é parado, mas é uma coisa assim que você avança e recua. Eu gosto de imitar a natureza, igual o mar. O mar, ele avança e ele recua. O yoga é mais ou menos assim, ele avança nos asanas, aí ele recua, te dá um relaxamento. Não é aquela coisa repetitiva, cansativa, que você sai exausto. Não, cada postura que você faz a compensação dela, você faz o relaxamento daquela postura. Então, você alonga, mas depois você descansa. Então, por isso que é uma coisa que me satisfaz, que preenche minhas necessidades como exercício físico, falando, né? E como exercício psicológico, mental, espiritual, o yoga é, assim, um conhecimento muito bom, muito vasto. Tanto que, assim, eu já recebi um monte, eu já tenho um caderno enorme do professor Paulo. E tem muita coisa, o curso vai acabar só no final do ano. É muito material.
se a gente for estudar, a gente não dá conta de estudar tanta coisa que tem, sabe? Então, é muito vasto o yoga, muito vasto. Tem uma pergunta aqui, se ajuda na concentração. Sim, ajuda muito. A principal técnica para trabalhar o pensamento, né? Que ela está pedindo aí, sobre o pensamento. Fui ler um recadinho que apareceu ali em cima de distrair. Ó, Concentração. Sim, a tenho dificuldade na concentração. isso. Isso. Trabalhando a concentração, a gente trabalha as meditações. Mas aí, se a pessoa fala assim, eu não consigo meditar, então começa pela respiração, pelos pranayamas. Depois, no final, se der tempo, a gente vai fazer um pouquinho de técnica de exercício, de pranayama, para a pessoa entender que, ai meu Deus, eu preciso me concentrar, estão falando para mim meditar que é bom. Aí ela vai meditar, ela não consegue meditar, então começa só respirando. Oi, Beatriz! Começa só respirando. Você vai vendo que quando você começa respirando, você vai serenando, vai, oi, Michele, vai serenando, vai se tranquilizando. E com você mais sereno, mais tranquilo, você consegue se concentrar melhor. E quem pode praticar o yoga? Qualquer pessoa pode praticar o yoga, Diego. Desde criança até o professor Hermógenes morreu dando aula, né, com 90 e tantos anos, dando aula de yoga. Então, assim, é lógico que as posturas que é passado para um adulto não é passado para uma criança, não é passado para um idoso. Mas até uma pessoa acamada, uma pessoa que sofreu algum problema, esses dias o professor Paulo, antes da pandemia, né, que depois da pandemia eu não voltei, vou voltar amanhã, que ele atende uma paciente lá em Apucarana, que tetraplégica, se eu falar a palavra errada, Uhum. e ele faz os movimentos do Pavana Muktasana, que são aqueles movimentos que trabalham a articulação. Então, ele trabalha com ela, estende o braço, volta o braço, faz assim, faz assado, e com as pernas também, e notou assim uma melhora muito incrível. Não ele, a família comentou com ele, olha, depois que ela começou a fazer o yoga com você, ela melhorou muito. Então não existe restrição para fazer yoga. É lógico que se a pessoa fez uma cirurgia de coluna, ou qualquer tipo de cirurgia, né? Ela tem um prazo que o médico vai dar para ela, que ela possa estar tá fazendo um exercício físico, né? Então a gente sempre vai seguir as orientações do médico, o médico que vai liberar a pessoa para estar fazendo o exercício físico, né? As posturas, mas ela pode ir simplesmente para fazer um relaxamento. Ela pode, se ela quiser fazer uma aula sozinha, ela faz individual, né? Se ela não quiser, se ela quer fazer junto com a turma, com mais pessoas, então na hora que as posturas mais difíceis, mais complicadas, ela não faz. Ela fica em posição de lótus, aguardando o momento dela fazer o relaxamento, dela fazer meditação, dela fazer os pranayamas, fazer as respirações. Então, assim, ela não vai perder, não, se ela não está podendo, no momento, fazer uma atividade mais intensa de yoga. Então, yoga é para todos. E geralmente as pessoas procuram yoga para quê? Você sente? Quando as pessoas chegam até você, geralmente elas procuram o quê, Lídia? As pessoas procuram yoga, algumas por dores, né? Então, tem muitas dores no corpo, então ela vai buscar uma ajuda no yoga. A yoga tem muito alongamento, tem bastante postura, bastante asanas, que trabalha uma infinidade de problemas, dores, né? E elas também procuram porque elas estão estressadas, elas estão agitadas, elas são ansiosas. Então, aí nós oferecemos os pranayamas, que são as técnicas respiratórias, né? E elas procuram também porque elas querem acalmar a mente muito acelerada, né? Muito pensamentos confusos. Aí nós temos a meditação, né? Nós trabalhamos bastante a meditação, o relaxamento conduzido, porque é assim, ó. É muito legal você ouvir um relaxamento, às vezes gravado, da internet, eu também ouço. Mas quando você está ali ao vivo, eu gosto de fazer o relaxamento com as minhas palavras, porque na hora vai fluindo tanta coisa, vai nascendo tanta coisa para você falar naquele momento, que tem dia que você fala assim, eu não sei
para que lado que eu vou dirigir o relaxamento hoje, né? Aí na hora, assim, vem aquela fluidez e você vai falando espontaneamente e depois as pessoas falam, meu Deus, mas que coisa maravilhosa, como foi bom hoje, né? Que gostoso. E aí tem mais um outro item também que o yoga oferece, que são os mantras, os cantos sagrados, né? Que de início, assim, para o praticante iniciante, a gente não oferece muitos mantras, não, porque senão a pessoa às vezes fala, nossa, que coisa chata, ficar cantando aí indiano, não entendo nada disso, né? Então a gente oferece apenas o mantra Om, né? Que é o som primordial do universo, o som que o Criador usou para criar o universo, que é o mantra Om, que é maravilhoso, né, Diego? Muito, Ele já dá muito. uma paz para a gente. E na hora que faz o mantra, você concentra. Se você quer no terceiro olho, né? Se você quer no laríngeo, aí você se concentra nos chakras, né? E aí fica mais forte, né? Os mantras. Você coloca concentração na sua voz, né? E porque a nossa voz tem energia também. As pessoas acham que não, mas tem energia também. E aí você pode mandar o mantra, né? Pedindo aquilo que você tanto almeja, né? Você falou uma coisa muito interessante sobre os chakras, que são os pontos energéticos do corpo. A gente conhece 7 principais, né? Então, quando nós cantamos o mantra, o chakra que automaticamente é muito trabalhado é o da garganta, o chakra laríngeo, né? Mas a gente pode botar atenção no terceiro olho, pode botar atenção no chakra do coração, pode botar atenção no plexo solar, que fica 3 dedos acima do umbigo, pode prestar atenção no chakra 3 dedos abaixo do umbigo, que é o chakra umbilical, ou o chakra básico, que é na base da coluna. Para aquele dia, para aquele momento, o que nós estamos precisando, a gente foca aquele local e a energia vai para aquele local, vai para aquele ponto que nós estamos precisando. E hoje, sim, podia deixar para o final, mas já que nós tocamos no assunto agora, eu vou falar agora, né? Hoje que as pessoas estão tão necessitadas de estar em equilíbrio, eu também estudo muito, não fico só com as aulas do professor Paulo César, eu pesquiso muito em livros, eu pesquiso na internet, eu vejo outros cursos, eu estou sempre me atualizando. E o que eles estão recomendando para esse momento é trabalhar o terceiro olho, esse chakra que tem aqui na testa, né? Ou esse ponto energético da testa. Então, você está imaginando uma luz dourada nesse ponto. Você está imaginando uma luz dourada nesse ponto da testa, do terceiro olho. E esse terceiro olho é o olho que dá clarividência para nós, que faz com que a gente enxergue longe, que a gente enxergue coisas que os outros não estão vendo. Não é mágica, não é magia, não é feitiço, não é nada. Mas se você desenvolver esse ponto do terceiro olho, você toma atitudes com mais consciência, você tem mais certeza do que você está fazendo. E aí, quando você imagina essa luz dourada entrando nesse ponto, entre as sobrancelhas, mais ou menos na testa, vou pôr aqui, os indianos fazem uma pinta aqui, né? Os indianos Eu acho lindo. as Eles mulheres colocam ficam bem aqui majores, assim, né? é, Ficam majores, ou pinta, né, com alguma tinta. pinta com uma tinta, né? Para ativar esse ponto, para dizer, é aqui que eu estou focando minha energia. Quando eles pintam esse ponto, é para dizer assim, é aqui que eu estou focando minha energia. Então, quando eles vão para algum ritual, alguma cerimônia, algum encontro, eles estão sempre com esse ponto pintado, né? Uns pintam de vermelho, outros de amarelo, de laranja, enfim. E aí você focaliza esse ponto e você imagina essa luz dourada entrando nesse ponto, e esse ponto vai jogar, você imagina uma coisa ainda mais interessante do que uma luz dourada. Você imagina essa luz dourada, mas que essa luz agora se transformou numa vela, uma chama dourada. E você mentaliza essa chama dourada entrando para dentro da sua cabeça, nesse ponto, entrando lá dentro, no meio do cérebro. Então, diz que quando você consegue fazer essa mentalização, diz, não, eu estou fazendo, por isso que eu Eu estou aqui, também. eu estou fazendo. Essa chama dourada entra lá no meio do teu cérebro, te dá, assim, uma lucidez incrível, te ilumina, sabe? Clareia teus pensamentos, você fica mais liberto das tensões, porque é muita tensão que nós estamos vivendo, né? Queremos aula em Sertanópolis, oh meu Deus, Olívia!
Quem sabe, né? Quem sabe? Santo de casa não faz milagre, né? Quem sabe? O pessoal de Colorado não me quiser, eu vou para Sertanópolis dar aula lá, né? Isso Mas mesmo. terminando a meditação. Então, você imagina essa chama dourada que estava aqui na sua testa, você imagina ela entrando lá no meio do seu cérebro. Dá até assim uma coisa na gente, imaginar uma chama dentro do cérebro da gente. Então, esse cérebro ele vai produzir o que você quiser para a tua vida. Então, o que você quiser reprogramar, que o Diego entende muito bem disso, ele desprograma as crenças limitantes, né, Diego? E reprograma as crenças verdadeiras, né? Aquilo que você tem que continuar com a tua vida. Depois ele vai explicar isso daí. Então, assim, a partir do momento que você levou essa chama dourada para o centro do seu cérebro, você consegue atuar em qualquer área. Você começa... Se você não sabe o que pedir, você não tem o que pedir para a divindade, você não sabe o que pedir para Deus. Aliás, todo mundo sabe o que as pessoas estão mais pedindo, né, Diego? É saúde, emprego, dinheiro, enfim, saldar suas contas. Então, você vai para esse cantinho, para esse miolo lá do teu cérebro e você fica em meditação. Porque nós, ocidentais, temos a prece, né? Que é a verbalização. A gente conversa com Deus através das preces. Os indianos, eles meditam. Meditar é isso, você se concentrar, e eles usam diversos tipos de concentração, né? Uma delas, assim, que eu gosto muito é essa, de imaginar essa luz dourada no centro da testa, que vai lá para dentro em forma de uma chama, né? Essa chama te expande e você consegue visualizar, consegue enxergar mais longe, consegue ver o que dá para fazer para a sua vida, o que você pode reprogramar com a sua vida. Então, é uma meditação assim muito legal, essa da chama dourada, entrando no meio da cabeça, para solucionar qualquer problema que você possa estar passando no momento. É difícil de fazer? É difícil se a gente não começar. Se a gente começar, a gente vai ver que aos pouquinhos nós vamos conseguindo. Mas agora, complementa aí alguma coisa que eu falei das crenças, né? Complementa aí na sua área, aí. Me ajuda aí. As crenças que geralmente todo mundo fala, né, são frases prontas, né, que nós adquirimos dos nossos ancestrais ou adquirimos nessa nossa vida agora, desde da infância até chegar nos dias de hoje. Então, por exemplo, um exemplo básico que geralmente eu dou, se você era criança e estava no seu quarto, lá, com a luz acesa, de repente o seu pai apaga a luz e fecha a porta. E ali você cria uma crença que você está sozinho. Então, aí você vai levar isso pro resto da vida, que você vai achar que as pessoas vão sempre te deixar sozinho. Você criou aquilo como uma verdade. No mundo, o mundo vê aquilo como não verdade, mas você vê. Então, você atrai pessoas que geralmente você namora um pouco de tempo e ela larga você. E aí você sempre fala assim, ó, nossa, sempre eu fico sozinho, ninguém gosta de mim. Só pelo pai, quando você era pequenininho, ter fechado a porta e apagado a luz. Isso é um exemplo. E várias outras coisas que pode ter acontecido na sua vida. Geralmente é traumas, né? Ou choque, ou ressentimento, ou rancores que cria as nossas crenças, né? De limitação. Então, daí, se você quiser alterar isso, tem como. Não é um karma. Se você quiser ficar com isso, você pode ficar, mas dá para fazer essas alterações também. Isso é crença, né? Isso daí é trabalhado no Theta Healing, né, Diego? No Theta Healing eu trabalho, na constelação eu trabalho também, mas no Theta. O Theta Healing vai profundamente, porque ele, geralmente, o que nós somos? Nós temos hábitos e a gente reclama daqueles hábitos, mas sempre fica naquela roda de samsara, que geralmente eu falo. Reclama, mas continua, né? E o Theta Healing vai profundamente ver por que você não se movimenta, por que você não se movimenta na profissão, no relacionamento, por que você acha que não é feliz, por que você acha que não é amado. Então ele vai profundamente, vai descobrir o momento que aquilo se originou em você. Então o Theta Healing faz isso, entende? Vai profundamente. E eu acho que nós estamos aqui nessa atual época para se conhecer mesmo, não fugir de si, ir profundamente, olhar e encarar aquilo, porque se não encara aquela verdade sua, a roda de Sansara vai mostrar novamente o mesmo episódio, vai acontecendo isso. O que acontece? Aí começa a criar as doenças, porque tudo que nos faz mal, nós criamos a nossa doença, nós criamos a nossa saúde. Então, se você ficou doente, você consegue criar também a saúde.
Só vai criar saúde quando você olhar aquele ponto que criou a doença. Eu acredito nisso, entende? É bem por aí. Você estava falando da roda de Sansara, né? Esse é um termo indiano também. A palavra Sansara É. é um termo indiano, né? Oriental, né? O pessoal do Tibete também usa esse nome. Os chineses, é uma palavra assim meio que do Oriente, né? Essa roda de Sansara dizem eles que são as 108 vidas humanas que nós temos chance de viver aqui na Terra, né? São 108 vidas. Então, se você não conseguiu se libertar nessa vida, você tem ainda mais 108, mas eu acho que nós somos bem almas bem antigas. Nós temos Eu que também. mudar essa vida agora, porque Estamos aqui para mudar nessa. Não tem mais 107 vidas, não. Vamos nessa aqui para não precisar vir novamente para cá. para ir para um planeta mais elevado, um planeta de luz. É, isso mesmo. Um plano mais elevado lá e de lá Denso, mesmo a gente pode mudar. menos denso. Isso mesmo. Qual que é o real objetivo do yoga? Então, Diego, o real objetivo do yoga é libertar a gente dessa roda de samsara. Que legal, nós chegamos É verdade. libertar a gente desse sofrimento que a gente vive, né? Na verdade, a gente. Do sofrimento que nós escolhemos, né? Nós escolhemos isso, né? Nós escolhemos estar aqui, nós escolhemos viver nessa época, nós escolhemos passar por tudo que nós estamos passando quando a gente veio para cá. Chega aqui, a gente esquece tudo. Aí Deus é injusto comigo, eu nasci na família errada, eu não sei o quê, eu não tive a chance que o outro teve. Então a gente começa sempre a colocar culpa nos outros, né? Então, Reclamar, né? Fica reclamando, né, da vida. o yoga, ele veio para falar para você que você pode parar de sofrer, sabe? Que a gente pode se libertar desse sofrimento. Porque o que a gente faz? A gente nasce, cresce, aí precisa fazer uma faculdade, vai lá e faz a faculdade. Ah, e agora eu vou ser feliz, porque eu tenho uma faculdade na mão. Daí você fica com aquele compromisso, eu preciso arrumar um trabalho. Então, a hora que eu arrumar um trabalho na minha área, eu vou ser feliz. Aí você tem esse trabalho. Aí você vai, não, agora eu vou ser feliz a hora que eu arrumar um companheiro, uma companheira, a hora que eu casar, tal. Você vai, consegue isso daí, outros não conseguem, né? E aí, mas agora eu preciso ter uma casa própria. Você vai lá, tem a sua casa própria, mas o sofrimento ainda continua. Aí você quer. Esse sofrimento não para, essa busca por ter prazer, prazer, é contra o ser, né? Então você vai buscando coisas materiais que dá a sensação que você vai se preencher esse vazio interior. As escrituras antigas indianas, os Vedas, os Upanishads já falavam desse sofrimento que o ser humano tinha, né? Dessa busca incessante por coisas materiais, quando na verdade a única coisa que vai liberar ele do sofrimento, vai liberar a gente do sofrimento, é o autoconhecimento, é a gente se autoconhecendo, né? Então, o yoga é uma das ferramentas de autoconhecimento, o Theta Healing é uma das ferramentas, o Reiki, constelação, hipnose. A gente vai ficar aqui falando de uma série de terapias que te levam para o autoconhecimento. Você não vai sair de lá como você era. Você vai sentir uma transformação em você. Sempre você vai conseguir essa transformação que você precisa, que você deseja. Não quero dizer que a gente vai virar monge, vai lá para as montanhas, vai abandonar tudo. Tem uma história, eu vou contar uma historinha, tá, Diego? Uma Tá bom, historinha pode ficar à vontade. que o Osho conta que tinha dois irmãos, né? Um foi lá na Índia, foi ter uma sapataria, aquela sapataria linda, maravilhosa, e o outro foi ser monge lá nas montanhas, né? E o que foi ser monge lá nas montanhas estava assim encantado, porque ele segurava uma barra de gelo na mão por horas no colo, meditando, e a barra não derretia. Aí ele desceu das montanhas e foi contar esse feito para o irmão dele. Não, porque você precisa procurar a espiritualidade, você tem que ser uma pessoa diferente, porque olha que eu estou conseguindo através da meditação, meditando, a barra de gelo não se derrete por horas e horas. A hora ele chegou com a barra de gelo, sentou lá, a sapataria cheia de gente, e mulheres bonitas, e cruza a perna para cá, e cruza a perna para lá, e ele começou a olhar, né?
coisa que não era do hábito dele. Aí quando o irmão dele conseguiu atender todo mundo, veio lá falar com ele, ô irmão, tudo bem? O que você quer de mim? O que aconteceu? Aí ele falou assim, que ele foi perceber a barra de gelo tinha derretido tudo no chão, né? Então, quer dizer, é fácil a gente meditar lá nas montanhas, sem nenhum probleminha, sem nenhuma pandemia, sem nenhuma crise, sem nada. É muito fácil. Agora eu quero ver você meditar, você se interiorizar no dia a dia, nas dificuldades que todos nós temos. Porque nós temos, não é porque a gente procura autoconhecimento que a gente já se iluminou, que não vai vir probleminha nenhum pra gente. Vem problema sim. Só que daí você tem um suporte, você se sente mais fortalecido, você entende por que aquilo veio, que nem você falou, né, Diego? Você criou a doença, você pode criar a saúde. Então, é assim, o autoconhecimento, ele nos dá amparo. E você entende da onde você veio, para onde você vai, por que você está aqui. São essas perguntas que são as perguntas bases do autoconhecimento, né? De onde eu vim, o que eu estou fazendo, para onde que eu vou. Então, o yoga tem essa resposta, que é te liberar desse sofrimento. É isso mesmo. Tem um propósito, né? Qual que é o seu propósito de vida? Você está passando por isso? Responde tudo isso, né? Através do yoga, da meditação, você mesmo. Porque o mais interessante que eu sempre falo para as pessoas, não é você ir num terapeuta e esperar o terapeuta falar para você o que você está passando. O mais interessante nas terapias é que vem de dentro a resposta, você mesmo se responde. E o yoga faz isso através da meditação, através das asanas, né? Sim, cada um vai sentir aquilo que lhe toca, né? Então, às vezes a gente procura uma pessoa achando que ela vai dar resposta para a gente. Não, é você lá no momento tem o teu start. O start vem para Isso mesmo. você. A pessoa apenas te amparou ali no momento, né? Igual numa sessão de reiki também. Você está ali como um facilitador, mas não é você que transmitiu aquela paz de espírito para a pessoa. A pessoa se colocou receptiva e ela mesma Isso mesmo. recebeu a energia divina, né? Então, Ela estava aberta, né, para receber isso, né? Ela estava aberta para receber a solução daquele problema que ela estava passando, né? isso, ela estava aberta. É isso mesmo. É isso aí. Bom, Tem mais alguma É, pergunta? Mais alguém perguntou alguma coisa? ninguém perguntou nada, mas quem fizer a pergunta mais profunda para nós vai ganhar uma surpresa no final. Então, façam a pergunta. E a que é mais profunda para nós vai ganhar essa surpresinha que a Lídia vai dar, né? Ô, É, Lídia, qual que é a sua modalidade do yoga? a minha modalidade é o Hatha Yoga, que é a yoga mais clássica, mais tradicional. É a yoga, assim, mais difundida, né? Tem outras, como o Ashtanga Vinyasa Yoga, que é uma yoga muito intensa, que tem séries para serem seguidas e trabalha bastante a coreografia. O yoga, estou respondendo, o yoga não, o Diego, estou respondendo, você presta atenção aí nas perguntas, tá? Vai que alguém Fica pergunta. tranquila. Pode deixar, Ah, eu pergunto. Aí tem o Kundalini Yoga, que é uma yoga que trabalha com as energias sexuais. Tem o Raja Yoga, que também é uma yoga muito intensa, vigorosa. E tem o Iyengar Yoga, que é uma yoga assim, que preza a perfeição nos movimentos, nos asanas, né? Então, assim, como título de curiosidade. Aí uma pessoa falou, confesso que eu tenho medo. Medo de fazer yoga ou que tipo de medo? Deve ser medo de fazer yoga. Não, medo de se autoconhecer também, né? Porque é muito cômodo a gente ficar na nossa postura e não querer enxergar quem nós somos, né? Porque nós vamos enxergar que nós somos divinos, assim, nós temos a essência divina dentro da gente, mas nós também temos o lado escuro dentro da gente, as nossas sombras, né? E é muito difícil, medo de me autoconhecer. Muito bem, ela respondeu, medo de me autoconhecer. Porque a gente, no autoconhecimento, a gente vai deparar com as nossas sombras, que são as nossas dificuldades, os nossos medos. Tudo aquilo é o yin e yang, né? Aquele símbolo do peixinho preto, peixinho branco. Acho que todo mundo já viu aquele símbolo, né? O símbolo do taoísmo. No autoconhecimento, você vai se deparar com esse lado. Com esse lado esse lado negro, esse lado dificultoso seu, entendeu? Então, é isso que
Tem mais uma pergunta aqui, do Júlio. Sobre, o Julinho, ó. Sobre as posições, muitos têm dúvidas e receios. Todos podem fazer ou tem alguma contraindicação? É, como eu falei no começo, sempre a Aham. gente respeita o que o médico indicou. Se o médico fala assim, olha, você pode ir para o yoga, mas você vai fazer só alongamento, você não vai fazer torção, você não vai fazer as posições invertidas, né? Por exemplo, eu hoje já não arrisco mais fazer aquelas piruetas, né? A máxima invertida que eu faço é a sarvangaça, e com o auxílio da parede. Eu não dou mais conta, né? Porque como eu fiquei afastada há muitos anos, não é pela minha idade, porque tem gente muito mais idosa que faz. É porque eu fiquei muito tempo afastada, então eu estou encurtada, não consigo. E também, quando a gente é mais novo, a gente tem assim aventura, né? Tudo é aventura, tudo é prazeroso, tudo você se arrisca. E aí você faz coisas que depois de uma certa idade você já fica mais limitado. Talvez pelo medo, talvez porque está encurtado. Então, sempre o médico, a menina pedindo que o médico pediu na gestação yoga para relaxar. Muito bom, Michele. É isso mesmo, o médico pediu para fazer yoga para relaxar. Quando eu estava grávida do Leandro, eu cheguei a fazer algumas aulinhas lá em São Paulo de yoga, mas era assim, para gestante também. É muito interessante o yoga para gestante, sabe? O bebê já tá sentindo tudo aquilo, já está experienciando todo aquele aspecto de autoconhecimento dentro do ventre materno. É muito bom o yoga para mulheres grávidas, sim. É muito recomendável. Ô, Lídia, que tal fazer uma meditação agora? Porque falta só 10 minutinhos. Vamos Então, fazer? vamos. Então, assim, o yoga a gente pede para pessoas, vocês todos que estão nos acompanhando vão seguir o que eu estou dizendo. Então, eu vou ficar de olhos abertos para poder me localizar, mas vocês todos, vou fechar um pouquinho os olhos para me interiorizar. Então, a gente fecha os olhos, coloca as mãos sobre, se vocês estão sentados, as mãos sobre os joelhos, e vamos respirar profundamente. Inspira pelo nariz. E eu inspiro a vida de Deus, o prana, seguro o ar, que refaz todos os meus órgãos internos. Solto o ar. Deixo ir embora tudo aquilo que não me serve mais. Dores, angústias, ansiedades, medos. Mais uma inspiração. Inspiro a vida de Deus, o prana, energia vital, segurando que refaz todos os meus órgãos internos, soltando. Jogo para fora angústia, ansiedades, tristezas, medos. Mais uma inspiração. Inspiro profundamente. Inspiro a vida de Deus, energia vital, segurando que refaz todos os meus órgãos internos, soltando. Jogo para fora todas as angústias, mágoas, tristezas. E agora você coloque atenção nos seus pés e peça a eles que se relaxem. Coloque atenção agora nas suas pernas e peça a elas que se relaxem. Coloque agora atenção no seu abdômen e peça que o seu abdômen se relaxe. Coloque atenção agora no seu tórax e peça a ele que se relaxe. Coloque atenção agora nos seus ombros e peça aos seus ombros que eles se relaxem. Coloque atenção nos seus braços e peçam a eles que se relaxem. As mãos, os dedos agora relaxados. Coloque sua atenção agora no pescoço e relaxe o pescoço. As orelhas, relaxe as orelhas. Coloque atenção agora na sua face, extensione sua face. Coloque um leve sorriso na sua face. Solte o couro cabeludo, relaxe, relaxe. Agora, sinta-se totalmente diluído, relaxado, como aquela pedra de gelo que nós falamos agora há pouco. Como se nós fôssemos uma pedra de gelo, derretidos, dissolvidos, tudo que não nos serve mais já foi embora, já foi embora, já foi embora. Estamos totalmente relaxados, calmos,
Voltando agora, coloque atenção nos seus pés, sinta as mãos, sinta os braços, esfregue as mãos e coloque sobre os olhos, energizando os olhos. E volte aqui para o nosso momento. Eu espero que tenha resolvido o problema de muita gente. Eu espero que, se ficou alguma dúvida, ainda dá tempo, né, Diego? Ainda tem mais uns segundinhos. Dá tempo. Dá Tem tempo 5 de minutos. responder. Mas, assim, eu quero dizer para vocês que eu estou à disposição do meu espaço, em cima da loja do Jacaré. Esse ano eu comecei com modo pago, né? O ano passado a gente trabalhou gratuito, mas se alguém estiver precisando do yoga e estiver sem condições de pagar, não tem problema, a pessoa é muito bem-vinda, ela pode continuar fazendo as aulas ou pode começar a fazer as aulas. Com que idade pode começar a fazer yoga? Qualquer idade, Michele. Criança pode fazer. Tem que ter um pouquinho de entendimento, né? Meu netinho, o José, ele faz algumas posturas comigo. Ele tem 4 aninhos, né? E ele fica em posição de meditação, tudo. Então, 4, 5 aninhos, a criança já consegue acompanhar uma aula de yoga, tá? Então, eu aguardo vocês. E me acompanhe. A gente está sempre colocando algumas posturas no Stories, nas páginas do Face, do Instagram. E também não deixe de procurar o Diego também, tá? Que se eu estou aqui é porque o Diego me ajudou muito. Então, Procure todas as terapias que você precisar, vocês procurem, fica à vontade. Procure todas as terapias, sabe, gente? Eu tenho uma pessoa que me orienta e ela fala assim que tem dia que ela vai com a respiração não dá. Ela vai com a meditação não sai. Ela vai caminhar, não sai. Ela faz tudo o que precisa naquele dia para poder sair, desenroscar o trem, né? Tem dia que a gente tá com o trem enroscado, parece. Então é assim, procure tudo que você puder, que tiver no seu alcance. Tem muita coisa que é paga, tem muita coisa que é gratuita. Então, tudo que você puder fazer para tá te ajudando, procure, não deixe de procurar. Porque é muito interessante. Nós estamos todos precisando uns dos outros. E nunca houve tanta oferta como está tendo agora, né, Diego? A internet está tendo muito oferecimento as pessoas todas estão se ajudando, oferecendo gratuitamente cursos, oferecendo terapias, oferecendo algumas dicas. Esses dias uma pessoa comentou aqui, assim, uma das técnicas de respiração que eu ensinei no videozinho foi muito bom para ela. Então eu fiquei tão feliz porque uma coisinha de nada que você entregou, a pessoa já veio te retribuindo. Então eu fico muito feliz. Verdade. A Maria Agora vamos... a Maria tá falando. Diga se profissional em constelação familiar. Eu sou um bom constelador e eu sou um bom Theta Healer também. E eu tô porque eu sou professor de yoga, sou constelador, instrutor de constelador e sou Theta Healer também. Eu tô querendo fixar mais no Theta Healer, porque é onde eu consegui as conexões maiores para mim, né? Mas todas as terapias são boas, então todas se complementam. Então, no atendimento que eu faço Theta Healing, eu uso um pouco de yoga, um pouco de constelação e o Theta Healing. Então, todas, não tem uma terapia que é contra a outra. Por isso que eu falo, façam todas as terapias. Todas se complementam. O que faz uma constelação e o Theta? A constelação, ela segue 3 leis, né? As 3 leis. A diferença de constelação e Theta. Então tá. A constelação ela segue 3 leis universais: do pertencimento, da hierarquia e da troca. O pertencimento, todos que nasceu na sua família pertencem a essa família. Então, se alguém foi excluído, um descendente vai representar aquele que foi excluído. O da troca, que é do equilíbrio, quando você faz algo para alguém, esse alguém tem que fazer algo para você. Não fala em material, mas em algum, por exemplo, eu fiz um bolo para alguém tem que fazer uma torta para mim, nesse sentido. Ou eu amo, por exemplo, o meu esposo, um exemplo. Eu amo o meu esposo demais, demais.
Só que daí ele me ama pouco, então fica desequilibrado. Ele tem que equilibrar mais ou menos, entende? Então a da troca é isso. E da hierarquia, você tem que respeitar os seus pais, os seus avós e os seus antepassados. Porque quando você troca de lugar, por exemplo, meu pai não está administrando bem o negócio, eu vou lá, tiro ele do lugar, pego o negócio dele, vai falir, porque eu tirei ele do local. Então, é essas leis que a constelação segue, são as 3 leis. É um exemplo básico, né? E o Theta Healing, ele vai nas crenças limitantes. Então, ele vai localizar as crenças que não, te proíbem para um bom trabalho, para dinheiro, para relacionamento, para se amar, de sentimento, para dores, para doenças. Então, o Theta Healing vai mais profundamente nisso. A constelação, ela segue energias. Ela vai ver qual dessas leis que não está em energia e aí você vai equilibrar isso. Então, por isso que eu uso todas. A terapia e o yoga é a meditação. O jeito que você senta, o jeito que você se posiciona. Então, tudo isso mostra como você é. O seu corpo descreve como você é. Então, o formato do seu corpo, a hora que eu vejo você, eu já sei como que é a sua personalidade. Entende? É isso. Então, na verdade, as terapias junto e eu uso, quando eu estou marcando agora, eu estou marcando a consulta, o agendamento de Theta Healing, mas eu estou usando as 3 terapias. Sim, parece que quanto mais a gente procura, mais a gente estuda, mais tem para estudar, né, Diego? Então, É isso a mesmo. gente acaba complementando, uma coisa complementa a outra, né? Verdade, ó, vai cair. Para quem Vamos você. falar, Quem fez a pergunta mais profunda? eu acho que, não sei se, mas é a pessoa que mais interagiu com a gente, então. Eu acho que A foi a Michelle, Michelle. então. Então, nós A vamos dar Michelle, então. o nosso brinde Isso. para a Michelle. Michelle, Então, qual sabe que é o o que brinde você vai dela? ganhar, Michelle? 1 mês de aula gratuita de yoga comigo, tá bom? Parabéns, Michelle, pela participação. Gratidão. Um mês Pode de aula de yoga. tá. Aula. Aí depois eu te passo o contato dela, eu tenho, tá? E aí vocês se agenda. Aí eu vou ter que encerrar, porque se cai, eu não consigo salvar. Então eu vou salvar e Tá. mandar para você, Lídia, tá? Gratidão, Diego. Namastê. Gratidão por todos que estavam aqui. Fique com Deus. E o que eu posso dizer para vocês é que todos nós somos especiais e tudo que você almeja, você vai conquistar. Basta ter fé e ação, tá bom? Tá bom. Muito obrigada a todos que participaram também. Foi muito bom. Eu que Obrigada. agradeço a sua participação. Obrigado por ter aceitado, tá Obrigada. bom? Obrigada. Beijo. Fique com Deus Deus. abençoe a todos. Obrigada. Tchau. Não, gratidão, Márcia. Tchau, tchau.